Todos nós já sentimos aquela atração pelo desconhecido, a vontade de ver o que está além do horizonte. Para os exploradores dos séculos XV e XVI, essa atração não era apenas curiosidade, era algo muito mais tangível, riqueza. A era das grandes navegações, como a chamamos, foi impulsionada por uma poderosa mistura de ambição econômica, rivalidade política e zelo religioso. Mas, no fundo, era sobre uma coisa: dinheiro. Essas viagens, repletas de perigos e incertezas, prometiam riquezas inimagináveis para aqueles que ousavam. O mundo conhecido, pelo menos para os europeus, estava prestes a explodir em tamanho. Novas terras, novos recursos e novos mercados acenavam. Mas para entender por que esses exploradores arriscaram tudo, precisamos voltar ao começo. Precisamos entender o mundo que eles conheciam e as forças que os levaram a buscar fortuna em mares desconhecidos. Durante séculos, a Rota da Seda foi a força vital do comércio global. Essa rede de rotas terrestres e marítimas conectava o Oriente e o Ocidente, trazendo produtos de luxo como seda, especiarias e porcelana da Ásia para os mercados ávidos da Europa. Mas a Rota da Seda tinha seus problemas. Era longa, árdua e cheia de perigos. As mercadorias passavam por inúmeras mãos, cada intermediário adicionando sua própria margem de lucro. Isso tornava os produtos do Oriente exorbitantemente caros na Europa. A queda do Império Mongol no século XIV interrompeu ainda mais a Rota da Seda, tornando-a cada vez mais perigosa e instável. As potências europeias, particularmente as da Península Ibérica, começaram a procurar rotas alternativas para o Oriente. Elas sonhavam em contornar os intermediários e estabelecer ligações comerciais diretas com a fonte dessas mercadorias valiosas. No final do século XV, um novo poder havia surgido no Oriente, o Império Otomano. Este formidável império controlava as principais rotas comerciais entre a Europa e a Ásia. Os otomanos impunham pesados impostos sobre as mercadorias que passavam por seu território, tornando os já caros produtos orientais ainda mais custosos para os comerciantes europeus. A queda de Constantinopla para os otomanos em 1453 foi um grande golpe para o comércio europeu. Fechou efetivamente a rota terrestre tradicional para o Oriente. Este evento forçou as potências europeias a buscar rotas marítimas alternativas para a Ásia. Portugal e Espanha, localizados na extremidade ocidental da Europa, assumiram a liderança nesse esforço. Estavam ansiosos para quebrar o domínio otomano sobre o comércio e garantir seu próprio acesso às riquezas do Oriente. Hoje, a pimenta do reino é um tempero comum. Nós a consideramos garantida. Mas no século XV, a pimenta valia seu peso em ouro. Especiarias como pimenta, cravo e noz moscada eram essenciais para conservar alimentos, adicionar sabor e até mesmo mascarar o gosto de carne estragada na Europa. A demanda por especiarias era insaciável e os lucros eram enormes. Os exploradores europeus sabiam que encontrar uma rota marítima direta para as Ilhas das Especiarias, atual Indonésia, seria incrivelmente lucrativo. Eles estavam dispostos a arriscar tudo pela chance de quebrar o monopólio veneziano e árabe no comércio de especiarias. O desejo por riqueza foi um dos principais impulsionadores da exploração, mas não foi o único. Os exploradores desta época eram frequentemente movidos por uma mistura potente de ouro, glória e Deus. A promessa de ouro e prata, frequentemente rumores de serem abundantes nas terras inexploradas, era uma isca poderosa tanto para os exploradores individuais quanto para os monarcas que financiavam suas viagens. A busca pela glória foi outro motivador significativo. Os exploradores que retornavam com sucesso de suas viagens eram celebrados como heróis. Eles alcançavam riqueza, fama e, muitas vezes, títulos e terras. Esses exploradores eram movidos pela ambição de fazer história.
de serem os primeiros a descobrir novas terras e reivindicá-las para suas coroas. Finalmente, o desejo de espalhar o cristianismo desempenhou um papel significativo em muitas expedições. As potências europeias viam a exploração como uma forma de converter novas populações ao cristianismo e expandir a influência da Igreja. A descoberta das Américas adicionou uma dimensão totalmente nova à paisagem econômica da Era das Grandes Navegações. Contos de Eldorado, a mítica Cidade de Ouro, estimularam muitos conquistadores espanhóis a explorar as Américas. Enquanto Eldorado permaneceu indefinido, os espanhóis descobriram vastas reservas de prata nas Américas. As minas de prata de Potosí, na atual Bolívia, tornaram-se o motor do Império Espanhol. O influxo de prata do Novo Mundo transformou a economia espanhola, mas também teve profundas consequências globais, contribuindo para a inflação e alterando o equilíbrio de poder na Europa. A Era das Grandes Navegações não se tratava apenas de encontrar novas fontes de riqueza. Também se tratava de estabelecer novos mercados. As potências europeias estabeleceram colônias na Ásia, África e Américas. Essas colônias serviram como fontes de matérias-primas e mercados cativos para produtos manufaturados da Europa. Isso marcou o início de uma rede comercial verdadeiramente global. As potências europeias competiram ferozmente pelo controle dessa rede, levando a conflitos e colonização em uma escala sem precedentes. A Era das Grandes Navegações teve um lado sombrio: o tráfico transatlântico de escravos. A demanda por mão de obra nos engenhos de açúcar nas Américas levou à escravização e transporte de milhões de africanos. Este sistema brutal enriqueceu as potências europeias e alimentou o crescimento da economia de plantation. O comércio triangular, um sistema de comércio envolvendo a Europa, a África e as Américas, via produtos manufaturados da Europa trocados por africanos escravizados, que eram então enviados para as Américas para trabalhar em plantações. As matérias-primas produzidas nessas plantações, como açúcar, tabaco e algodão, eram então enviadas de volta para a Europa, completando o triângulo. Esse comércio teve um impacto devastador na África, dizimando populações e deixando um legado de exploração e desigualdade. A Era das Grandes Navegações foi um período de mudanças sem precedentes, impulsionado pela busca por riqueza, poder e conhecimento. Remodelado o mapa mundial, o comércio global e o equilíbrio de poder. As potências europeias emergiram como forças dominantes, enquanto as populações indígenas das Américas, África e Ásia enfrentaram conquista, exploração e doenças. Os sistemas econômicos e as rotas comerciais estabelecidas durante essa era lançaram as bases para o mundo globalizado em que vivemos hoje. Os legados do colonialismo, da escravidão e da globalização, com todas as suas complexidades e contradições, são um lembrete marcante do impacto duradouro deste período crucial da história da humanidade. É uma história de ambição, ganância e inovação. Uma história que continua a moldar nosso mundo hoje.